Olá, meus amigos que acompanham a programação da TV Câmara de Cubatão. Sejam todos bem-vindos no ar a partir de agora, mais uma edição do programa Câmara Esporte. Gente, nesta edição, nós viemos aqui até a ponta da praia e aqui nesta residência mora um ex-jogador de futebol que, por sinal, muito bom jogador, eu posso falar, porque eu acompanhei a carreira dele. Hoje ele é treinador de futebol. Estou falando do querido Axel Rodrigues, que jogou no Santos, na Portuguesa Santista, jogou no São Paulo Futebol Clube, do Sevilha, na Seleção Brasileira. O Axel Rodrigues é o nosso convidado especial do programa de hoje. Olha só, a gente combinou, a gente falou, durante a semana a gente combinou que nós iríamos conversar com ele e gentilmente ele vai nos receber aqui na sua residência para que a gente possa bater um papo com ele. Vou tocar a campainha aqui porque eu acho que ele já está nos esperando para que a gente possa entrar, tá bom? Ô, meu amigo Axel. Como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? E aí, querido? Sejam bem-vindos. Como vai? Tudo bem? Tudo bem-vindos. Pô, que prazer em Prazer é nosso. você. Prazer. Muito bem, meus amigos da TV Câmara, nós estamos de volta agora em definitivo com o primeiro bloco do programa Câmara Esporte. E como nós dissemos lá na abertura, agora confortavelmente aqui na casa deste, que foi um grande jogador de futebol, meio campista, batia de primeira, jogou no Santos Futebol Clube, jogou no São Paulo, naquele timaço de jogar futebol, enfim. Axel Rodrigues, hoje treinador técnico de futebol, é o nosso convidado especial que gentilmente abriu as portas da sua residência para que a gente pudesse conversar com você, para você relembrar um pouquinho deste moço que também é cubatense, afinal de contas é cubatense, agora santista, morando em Santos. É do mundo, é do Brasil, não é? Axel, muito obrigado mais uma vez por receber a nossa equipe aqui para que a gente possa conversar um pouquinho a respeito da sua carreira. Obrigado, viu? Prazer é meu, Austin, e todos os amigos da TV Câmara. E prazer poder estar aqui falando com vocês, como você falou, né? É Casqueiro, Cubatão, Santos, dali para o mundo. Então a gente fica muito feliz de poder estar aqui agora. Aliás, você participou de uma festividade lá no Campo Parque Fernando Jorge. Você, Camanducaia, Giovanni, Eduardo Marques, e nós nos encontramos ali naquele domingo de manhã. E quando você chegou com a chuteira, a sua mochila para mostrar o seu talento junto com esses jogadores, você disse para mim, não sei se você se lembrou, estou aqui, eu estou em casa. E é verdade, né? É verdade. Estou em casa, joguei muito ali, muitos amigos, né? Costa Silva, 31, Casqueiro, a minha várzea foi por ali, então realmente me sinto em casa sempre que tenho a oportunidade de poder estar ali. Tinha o Adiel também, né? O Adiel, nosso amigo, é. Aliás, gente, deixa eu só dizer para você o seguinte, esse moço aqui teve brilhante carreira no Santos, no São Paulo, no Sevilha da Espanha, e às vezes as pessoas não lembram, mas naquela época eu me lembro que Real Madrid, Atlético de Madrid estavam interessados nele, mas o Sevilha foi lá e o levou. Mas pouca gente, muita gente sabe, mas nós vamos relembrar, lá atrás, se eu estiver errado, você me corrige, você começou nos Portuários de Santos, né? Associação Atlética dos Portuários de Santos, foi isso, Axel? Ainda era quando eu era lá no centro, lá não onde é hoje, né? Sim. Portuários. Comecei no Portuário de Santos. O primeiro clube meu foi o Portuários. Foi o Portuários, aí depois sim, Portuguesa Santista, aí depois fui para o Santos Futebol Clube, e aí profissionalizei no Santos, né? Mas em termos de clube foi o Portuários de Santos. E grandes jogadores, depois que você foi para o Santos, São Paulo, jogaram com você, né? Fizeram parceria com você ali naquele meio campo, ali no ataque, né? Daqui, né?
se diz do Santos? Do Santos, Amigos. do São Paulo, enfim. Grandes jogadores. Grandes Ranieri, jogadores. Marcelo Passos. Eu tive o prazer de poder jogar com o Dr. Sócrates, né? O Vladimir. No São Paulo joguei com grandes jogadores, né? Palinha, Leonardo, Miller, ali uma infinidade, Cafu, né? Então foram grandes craques. César Sampaio aqui no Santos, que me ensinou muito, né? Muita gente do Marangon, os caras mais experientes assim que a gente também lembra, porque também naquele momento nos ensinaram muito também. Né? O César Sampaio era uma pessoa também excepcional. Eu conheci esses todos aí, Marcelo Passo e Companhia Limitada, mas o César também era um cara bem bacana. Hoje também é evangélico, né, Axel? Até hoje, né? Até hoje, sem dúvida nenhuma. O César foi um dos primeiros que realmente me evangelizou, né? Foi através do César que eu cheguei a Cristo. E tenho contato com o César até hoje também. De vez em quando a gente troca por telefone, a gente fala. Tá com o Felipão lá no Rio. Né? O César, ele conta até uma história, uma vez que ele chegou pro Serginho, Serginho Chulapa, nosso amigo, meu irmão, foi homenageado agora no jogo do Santos lá no Morumbi, e ele falou que ele chegou pro Serginho e falou assim: Serginho, você anda muito nervoso, cara, vamos fazer o seguinte, você precisa ir na igreja, precisa orar a Deus, precisa conversar com Deus. Diz que o Serginho virou para ele e falou assim: olha, César, eu vou, mas é o seguinte, depois do jogo, você vai numa parada comigo aí também. Aí o César falou, não vou não. César tá lá, né, correção, César tá no Rio, né, com o Tite, né, agora no Flamengo. Então a gente mantém sempre um contato. Sempre, ele esteve aqui na federação, né, e agora tá lá no Rio, teve né? na CBF também, né? Na CBF, Então assim, o César é um cara que a gente mantém um contato, um amigo mesmo da bola que ficou e realmente tem pra mim tem uma importância muito grande, porque eu tinha o quê? 19 anos quando ele começou a falar do amor de Cristo. Obviamente eu me converti só depois, né, com 24 para 25 anos, mas ele foi o primeiro cara que jogou as primeiras sementes ali. Foi as grandes passagens como jogador de futebol sua, depois a gente fala do Sevilha, mas aqui em Santos, foram em Santos e também no São Paulo que você chegou à seleção brasileira, né, Axel? Então, é que as pessoas hoje, talvez o São Paulo marcou mais, né, também foi após o Santos. Então, às vezes, as pessoas têm uma lembrança até maior do São Paulo, mais recente, né? Que minha última passagem no São Paulo foi em 2000. Então, você vê, já fazem 24 anos no São Paulo. E as pessoas lembram, às vezes, mais. Mas, na verdade, o meu início no Santos foi muito bom. Porque, na verdade, foi pelo Santos que eu fui para a Seleção Brasileira em 92, né? Então, assim, são duas trajetórias, eu digo, no Santos e a do São Paulo são momentos diferentes, porque o Santos é o início da minha carreira. E, na verdade, no São Paulo eu já tinha uma carreira consolidada. Né? Eu praticamente terminei de me formar no Santos, com grandes destaques, e aí veio o interesse de tantos clubes, aí fui para o São Paulo, mas já era um jogador maduro. Né? Quando eu cheguei no São Paulo, eu cheguei com 24 anos de idade. Então, o início no Santos, para mim, foi muito importante, né? Para o cenário nacional, até mesmo internacional. E no São Paulo já não, já foi uma questão mais profissional. Eu realmente me tornei um melhor profissional no Santos. Eu aprendi muito mais, no São Paulo, inclusive que era o seu Tele Santana também, mas aquele grupo, era um momento que o São Paulo também estava vivendo, em termos de estrutura também, era um dos clubes que melhor tinha se estruturado, Que ano campeão foi isso? mundial. Que ano era? Eu cheguei no São Paulo em 94. Nossa, era considerado um time com uma estrutura fantástica, totalmente organizado, né? Por essa organização, a estrutura que já tinha um CT, tinha sido bicampeão mundial 92, 93, e eu cheguei em 94, aí fomos para a Libertadores, infelizmente perdemos a final para o Vélez, né? Mas era uma sequência também, ganhamos Copa dos Campeões, Recopa, era um grande time. Copa dos Campeões e a Recopa, e foi pelo São Paulo Futebol Clube, depois de ser vice da Libertadores, não é? Exatamente. Que legal. São Paulo foi... Então, profissionalmente, eu cresci muito no São Paulo, foi onde eu tive os títulos. Então, as pessoas marcam um pouco mais, mas particularmente para mim, o que eu joguei no Santos Futebol Clube, eu joguei muita bola no Santos Futebol Clube. Eu sou testemunha disso, porque eu sou bem mais velho que você, viu? E tanto é que, por jogar no Santos, que houve a negociação para o São Paulo, que a negociação foi um valor financeiro e mais 3 jogadores. Nesse caso, foi o Dinho, o Macedo e o Gilberto, goleiro. O Gilberto era goleiro, Então, assim, realmente naquela época do Santos, para mim, foi muito importante. É bom a gente deixar claro o seguinte: o Axel falou aí que quando ele chegou no São Paulo, ele já era maduro.
era maduro dentro de campo, ele já tinha experiência. Mas na idade, você só tinha 24 anos de idade, não é? 24. Era novo ainda, né? Em termos de idade, né? Porque com 19 eu subi profissional, né? Era praticamente do Santos Futebol Clube. Então, eu já estava desde os 19 até os 24. Então, a gente ganha uma experiência muito grande. Então, com 24 anos, eu já me considerava um jogador bastante maduro, pronto, já tinha passado pela seleção brasileira. E às vezes tem atletas que demoram um pouco mais para atingir esse nível. Então eu atingi um nível muito rápido. Com 19 anos eu já integrava o grupo profissional do Santos, já ganhei a posição depois, daí segui junto com o César Sampaio. Então realmente a gente fala assim, um amadurecimento precoce, né? Mas tudo isso é um preparo. Na verdade, eu sempre joguei com pessoas mais velhas do que eu na várzea, 5 anos mais velhas do que eu. Né? Então isso me amadureceu muito jogando na várzea. Obviamente que a base, né, nos clubes te dá a estrutura de clube, mas a várzea ainda é uma grande escola no sentido da malícia do futebol. Então, para mim também foi uma grande escola. Isso me amadureceu para quando eu cheguei no Santos com 19 anos, eu já não... Ainda existia aquele medo, aquele receio, mas ficou mais fácil superar isso. Então, eu consegui superar bastante dificuldades emocionais, né, o medo de errar, essa coisa toda. E sempre digo, né, o próprio César Sampaio, o próprio Márcio Rossini, que eram caras experientes que quando eu joguei no Santos me davam tranquilidade, né? Então, o próprio Serginho Chulapa também, né, nos encorajavam. Então, eu joguei também com Edu Marangon, são caras que realmente ajudam a gente, né? Experiente. Ô, Axel, e é bom a gente deixar bem claro, eu vou falar nisso, porque a gente acompanha já há muitos anos. Você chegou numa fase que é o seguinte, os times tinham craques, né? Tinha o Axel que jogava direitinho, que tocava de primeira, que jogou com grandes jogadores, mas tinha outros excelentes jogadores naquela posição também, não é? Não era brincadeira, não, né? Naquele momento, realmente, eu tive problema de lesões também, então a concorrência era complicada, ainda tendo a lesão complicou mais. Mas aí você tinha, na época, César Sampaio, o próprio Dunga ainda, Mazinho, tinha o Luizinho que jogava no Vasco, grandes outros jogadores que realmente para você, Mauro Silva, né, que foi titular na seleção. Então você tinha grandes jogadores, né, nessa época, né? Você podia falar também do Dinho que jogava no São Paulo, que veio na minha troca. Eram grandes jogadores, grandes elencos também. Se você pegar aquele time da Parmalat também, nossa, mas do time São do Paulo, Palmeiras, naquela né? época do Palmeiras, eram grandes equipes, né? Você pegar aí Edmundo, o Rivaldo, Evaí, Oséias, eram timaços, são times bastante competitivos. Aliás, na década de 90, esses times que você falou, tanto o Palmeiras como o São Paulo que você jogava, o chamado choque rei era os dois times em campos, a Parmalat com aquele timaço de futebol, mas não podia chegar e falar assim, o Palmeiras vai vencer, o São Paulo vai vencer, porque era de igual para igual ali, né? Igual, foi. Depois veio o Corinthians também, né? Com o Rincon, o Edilson, Timaço. Marcelinho, enfim, Luizão, Marcelinho, né? Carioca, Luizão. Realmente, eu acho que foi na minha opinião, né, uma das gerações assim que realmente não era um time que tinha um elenco bom. Era realmente várias equipes tinham um elenco bom, que você encontrava 4 craques e tal, que realmente fazia a diferença, né? Naquela época ainda o Neto jogava também. Então, assim, realmente a competitividade, para mim, então, que era um jogador de marcação, você tem que marcar esses caras, tem que marcar Edilson, marcar Petkovic, marcar Palinha, né? Depois se tornou meu companheiro Palinha, mas era um jogador difícil, Raí, era complicado. O Axel, no seu meio de campo, ali como médio volante, distribuído, você falou que era um jogador de marcação, mas quem viu você jogar? Aliás, lá no campo do Parque Fernando Jorge, quando esse moço pegava na bola, o Giovani, a gente já sentia a diferença, não fazendo comparação com os jogadores de hoje, mas a diferença no toque de bola. Você falou aí de marcação. Que você se lembra, qual foi o jogador mais difícil ali? Você pegou para marcar? Mas esse cara aqui é chato, entre aspas, no bom sentido. E foram vários também, o saudoso, né? A gente fala, é o saudoso Denner.
O Denner foi um cara que realmente eu não consegui marcar. Realmente o Denner tinha muita velocidade, um jogador objetivo, é realmente muito difícil de marcar pela velocidade e sempre em progressão, de bastante recurso também. Você vê, eu cheguei a jogar até já contra o Robinho, né? Eu já estava mais velho, estava no Paraná, no Campeonato Brasileiro de 2004. Em 2004 até cheguei a marcar o Robinho e tal. Mas assim, de maior dificuldade realmente foi o Denner, por essa questão de ser objetivo e a velocidade. O Petkovic foi um dos jogadores mais inteligentes que eu marquei, porque ele tem a saída para os dois lados, direita e esquerda. Então, às vezes, você faz a base para marcar ele para o lado esquerdo, ele muda no raciocínio, ele vê que você fez a base, ele muda a base dele, ele saia tanto para a direita para a esquerda. E aí, então, eu tive que aproximar, enfim, tem que usar vários recursos para você definir uma marcação. Então, isso é legal, é bacana você encontrar jogadores, às vezes, que não é só a marcação, a força, realmente a inteligência também, você tem que raciocinar. E são jogadores que realmente fizeram nós raciocinarmos uma forma, uma maneira de marcar. E a mais difícil, como eu te falei, foi o Denner, porque de todas as formas que eu tentei marcar, aproximando, dando a distância, era muita difícil. Velocidade, era complicado. O Denner, que jogou na Portuguesa de Desportos e transferiu para o Rio de Janeiro, e infelizmente veio a falecer naquele acidente fatídico ali na Lagoa Rodrigo de Freitas, que infelizmente nos deixou precocemente, né? O Denner, na qual ele falou, um grande jogador de futebol. Aliás, em 1994, só para a gente ir por um intervalo, teve um jogo no Canindé, Santos e Portuguesa de Desportos. O Santos vencia por 2-0 e a Portuguesa venceu esse jogo por 4-2. Tem imagens lá no YouTube que você olha atrás do gol, onde o Denner saiu driblando todo mundo, passou pelo Edinho, entrou com bola e tudo praticamente. Você olha lá no YouTube e tem um repórter lá com fone de ouvido desse tamanho, assim, da antiga, magrinho, cabelo preto, vendo a bola entrar lá, e eu estava lá nesse jogo aí. Gente, vamos fazer o seguinte, nós vamos ao intervalo, o papo é gostoso, passa rápido, nós vamos ao intervalo e na volta nós continuaremos conversando com Axel Rodrigues, que foi um grande jogador de futebol, hoje é treinador, nós vamos falar sobre isso também e vamos falar da passagem dele no Sevilha da Espanha. Depois do intervalo, até já! Muito bem, meus amigos, nós estamos de volta com o segundo bloco do programa Câmara Esporte. E repito, hoje nós estamos aqui na residência do Axel Rodrigues, ex-jogador de futebol, hoje treinador, batendo um papo conosco, gentilmente abriu as portas da sua residência para que a gente conversasse com ele, mostrasse para você o que está fazendo o Axel, enfim. Nós só temos que agradecer mais uma vez. Mas nós temos muita história para contar e eu falava para o Axel aqui no intervalo que precisava aí de 2 horas de programa para deslanchar um pouquinho só da carreira deste moço. A gente falou do Santos, a gente falou do São Paulo, mas também houve a negociação. Quando eu disse na abertura do programa ali, Axel, que eu tenho a informação, eu acompanhei, naquela época você foi para o Sevilha. Mas o Atlético de Madrid, Real Madrid, houve clubes também interessados em você e você foi parar no Sevilha. Foi uma negociação, né? Naquela época, o meu empresário era o seu Juan Figa, né? Eu tinha ido antes, acho que foi em 92, eu acho. Eu tinha ido para a Espanha com o Santos, nós fizemos uma excursão e disputamos um torneio, Ramon de Carranza, se eu não me engano. Sim. E ali então foi onde surgiu o interesse do Atlético de Madrid, Real Madrid, naquele momento, né? Só que aí retornamos, continuei nas competições e tal. E só que depois não progrediu, essas negociações não se concretizaram.
E depois sim, aí finalizou com o Sevilha, né, da Espanha, mas aí nesse momento eu já estava no São Paulo. Então você vê, em 92 eu fiz essa excursão com o Santos, despertou interesse. Quando você jogava no Santos, no Santos ainda. Ah, entendi. E aí depois que passou um tempo eu fui só em 97. Depois só em 97. Que aí eu continuei no Santos, aí cheguei em 94 no São Paulo, permaneci lá mais 3 anos. E aí, em 97, que eu dei a negociação para o Sevilha na Espanha. Então, mas houve interesse de outros clubes também, né? De Real Madrid, do Atlético de Madrid, com relação ao seu futebol, né? Futebol, isso aí. E naquele momento era tão difícil, né? Porque, você vê, na década de 90, né? A saída de um atleta para a Europa era muito difícil. Era mais complicado, principalmente para a Espanha. Ainda se estava indo muito para a Itália. Né? Muitos jogadores estavam indo para a Itália e tal. Portugal também já abria as portas nesse sentido, mas Espanha ainda não era um mercado com tanta frequência para o jogador brasileiro naquele momento. Começou as coisas a acontecer, daqui a pouco Djalminha foi para o La Coruña, o próprio Mauro Silva, Mazinho, mas tudo isso veio também com uma questão da Copa do Mundo, que nós somos campeões, então deu uma nova projeção, deu uma nova cara. Então, realmente começou a sair essas negociações para a Espanha. Você ficou quanto tempo lá no Sevilha? Não, fiquei uma temporada. A negociação para lá foi tranquila? Foi bom para todos os lados? Foi tranquila. Que naquela época ainda era pesetas, né? Você tem uma ideia? Não era o que é hoje, né? Mas foi uma transação tranquila. Para mim foi uma experiência muito boa também. Eu lembro que eu desci em Madrid, permaneci mais um dia ali, depois uma pessoa me levou para Sevilha e daí a gente fez a negociação e aí permaneci em Sevilha, que é um lugar que já voltei lá também, que eu tenho uma identificação muito boa, gosto muito da cidade de Sevilha, eu acho que é bem diferente das outras capitais. E para mim foi uma experiência muito boa, pena que é aquilo que eu te falei, as questões das lesões, né? Eu voltei a sentir meu tornozelo de novo, então não pude, eu tinha contrato para mais 2 anos, então devido à lesão eu tive que retornar. Fiz outra cirurgia, ali foi minha segunda cirurgia já em 98. Eu tinha feito uma em 95, recuperei, mas lá eu senti bastante. E aí em 98 tive que fazer outra cirurgia, mas foi uma experiência muito boa, pena não poder ter ficado mais tempo. Quanto tempo você ficou lá, Axel? Fiquei uma temporada, deu 1 ano. 1 ano? Temporada. E temperatura lá? A Sevilha é tranquilo, né? Região de Andaluzia não é tão frio como outras regiões. Então, assim, não tive muita dificuldade com frio lá. Por incrível que pareça, eu vim ter dificuldade com frio no Brasil, em Pelotas. Quando eu joguei no Pelotas em 2007. Sentiu? Muito frio, muito frio. O lugar que eu mais senti frio na minha vida foi em Pelotas. E como é que você faz, por exemplo, em Pelotas, aí, que você falou em Sevilha tranquilo, mas em Pelotas, por exemplo, num dia friorento, como é que você faz? Você se aquece antes, as pernas aguentam. É difícil. Rapaz. É difícil porque, assim, quando você fala Sevilha, outros lugares, depende também muito da estrutura, tudo calefaçado, aquecedores, então tudo isso facilita. E às vezes, naquele momento em Pelotas, você não tinha essa estrutura toda de vestiário e tal, chegar e tudo quentinho, então era complicado. A estrutura também, de você ir para o treino. Em Sevilha você tem... Há uma diferença, né? Estrutura, então a estrutura, ela muda. Então, dependendo da estrutura que você tem, dependendo da questão climática, você vai sofrer um pouco mais. Claro. Então, eu sofri muito mais aqui em Pelotas, né, devido à estrutura, porque lá era uma região muito fria. E em Sevilha, mesmo sendo frio, não como Barcelona, outros lugares, até como Madrid, mas você tinha uma estrutura diferente, né, para você poder suportar aquilo. O ambiente do Sevilha com os jogadores que estavam lá, quando você chegou, brigou pela posição, já chegou como titular, era legal? Como é que foi a sua passagem lá? Essa parte foi bem complicado, não, nem tanto pelo idioma, que a gente já, pelas viagens tal que fazia, já desenrolava um portunhol, e eu consegui desenrolar também num período curto de aprendizado para poder falar espanhol, então não era nem pela questão de idioma, nem comida, era realmente uma questão cultural. E dentro do Sevilha nós tínhamos um problema de cultura muito complicado, porque nós tínhamos, no caso, atletas como eu, brasileiro,
Tinha eu e mais o Lúcio Fagner, que era um jovem lateral, jogou na Portuguesa e tal. E nós tínhamos danês, nós tínhamos pessoal da Croácia, naquela época, da Croácia. Nós tínhamos marroquinos, franceses. Tudo na mesma temporada? Tudo na mesma temporada. Então, por exemplo, o danês, ele não falava nada em espanhol. Então ele tinha muita dificuldade. Ele também estranhava muito o clima, porque em Sevilha também é 40 graus. Então, quando também era calor, era calor. E para ele sofria mais. Sim. E a gente tinha uma questão também naquele momento, né, naquela década de 97, como a gente estava quebrando alguns paradigmas, indo para fora, eu pelo menos sofri um pouco isso, de ter assim, ocupando o lugar de algum espanhol, sabe? Existia essa situação que parece que os estrangeiros iam e estavam tomando o lugar dos espanhóis. Já estão lá, né? Então realmente, às vezes pensavam que íamos explorar, que nós não éramos trabalhadores, né? Aquela coisa toda. Tinha até que você provasse realmente que você tinha seriedade no trabalho e tal, porque o brasileiro também tinha aquela fama de ser boêmio, aquela coisa toda. Então eu tive um pouco de dificuldade nessa adaptação, até provar isso. E isso foi provado dentro de campo, né? No dia a dia. Então tivemos alguns problemas até de relacionamento, eu tinha um grego também na equipe, que era o capitão, né? Basilis Sartas, ele já estava há muito tempo no clube. Talvez com esse foi o que eu tive mais dificuldade. Para se adaptar com ele. Para se adaptar com ele, porque aquela coisa, ele queria a bola para ele a todo momento e se sentia que era aquele superstar. E quando a bola não ia para ele, mesmo que eu mandasse para outro, ele reclamava, falava. E você começa a sentir no grupo, no elenco, no trabalho, o cara te boicotando, fazendo alguma situação. E algumas atitudes dentro do futebol, a gente precisa se posicionar, né? Então, realmente tive que ter um posicionamento mais forte, mais rígido, mesmo fora do meu país, vivendo dentro dessa situação, porque no futebol você precisa se impor. Mas passar dessas barreiras, eu fiz de uma forma ele entender bem como que as coisas funcionam. Ou seja, no bom sentido, claro, impondo respeito. Isso que é o mais... Sem desrespeitar, né? Você impõe respeito sem desrespeitar. Fazendo ser respeitado. Isso... E os outros jogadores, aqueles... Normal, então, aí vão pegando confiança? Como é que exatamente. É isso? Aí eu tinha o Pietro, que era espanhol e era o capitão do time. Tinha o Monte, que hoje era o goleiro. Hoje é um dos gestores do clube também, né? E a gente vai se familiarizando no dia a dia, no trabalho, nos jogos, vai vendo a tua seriedade, o trabalho e aí vai se acolhendo. Realmente, você tenta transformar, eu falava dessa forma, você tenta transformar uma torre de Babel onde você possa dialogar e ter uma boa convivência, porque ali, naquele momento, era uma torre de Babel, era muitas nacionalidades, idiomas, culturas diferentes, muito choque, sabe? Então, foi um momento difícil, cultural, uma experiência muito grande para mim, porque você conviver com todas essas nacionalidades, culturas, fora do seu país, fora do seu país, e você conseguir se relacionar com eles, isso é muito importante, foi importante para mim. Toda essa experiência sua jogando nos times na qual nós já falamos, se você jogou em outros também, lá fora na Espanha, a seleção brasileira, hoje você é treinador. Toda essa experiência você passa para os atletas que você comanda. Agora, você estava no São Caetano, né? Sim. Parou o contrato lá, agora você está negociando outras coisas, mas hoje você é um treinador de futebol. Sem dúvida nenhuma. Eu penso que tudo que eu tenho hoje como um técnico de futebol, obviamente foi meu aprendizado como atleta. Claro. Né? A maior dificuldade que eu encontrei, né? Não nesse momento agora, mas que eu encontrei, foi no momento da transição. Você sair do atleta e mudar a chavinha e agora você é um técnico de futebol. Então, você está acostumado a executar. E agora, então, você tem que criar uma forma... Pedir para executar. Para que outros executem aquilo que tu tem na mente. Sim. Então, o maior desafio é esse. Você tem que ter uma certa paciência. Dependendo do nível de que cada atleta jogou, ele tem um nível de exigência. Então, eu demorei um pouco para aprender isso, mas
encontrei pessoas que me deram toques, me ajudaram nesse sentido, para que eu não fizesse um comparativo do que eu fui, do que como eu joguei, para exigir desses atletas. Entender que cada atleta tem o seu nível, tem o seu momento. Então, às vezes, vai ter um atleta que ele não atinge um nível que você quer agora, mas pode ser que daqui a 3 meses, 6 meses ele vai atingir. Então, você vai ter que ter paciência nessas questões. Axel, cada um com a sua personalidade, cada um com o seu jeito. E você, como um comandante, né? Você, como um líder ali, você tem que também saber administrar isso, né? Exatamente. Então, a experiência do campo, né, como atleta, foi muito importante na minha formação. E aí a outra parte que também passa a ser muito importante são os treinadores que você, quando profissional, quando atleta, você passou. Porque de cada um você aprende um pouco. Então, de cada treinador você também passa a ter um pouco. O que você aprende, você também passa a ter um pouco desse treinador. Então, aqui eu tive o seu Macia, o delegado Antônio Lopes, o próprio Tele Santana, Muricy Santana, Abel Braga, Geninho, são todos, Evaristo de Macedo. Então, eu procurei pegar um pouco de cada técnico desse, vendo que era interessante dentro da minha personalidade, dentro do meu trabalho, daquilo que eu aprendi. E temos executado hoje, aí, feito o trabalho como técnico. Ele falou desses vários toros aí, né, que nós já entrevistamos, mas o Geninho, uma vez, ele era técnico do Neon São João de Araras, e depois que terminou o jogo, o pessoal da Rádio Cultura, das emissoras, fomos comer um churrasco lá no restaurante, lá em Araras. O Axel, só para encerrar com você, hoje você é pastor. Também. Você dirige uma igreja em Santos, como é que... Isso começou... Esses caminhos já começou há muito tempo também. Não muito tempo também, que você também não é tão velho assim. Velho que sou eu, que tenho cabelo branco. Hoje eu estou com 54 anos. E isso começou em 1995. Foi quando eu já em São Paulo, eu chego então, tenho um encontro com Cristo, né? E aqui nessa sala onde nós estamos aqui, em 1996, eu abri esse espaço para que outras pessoas pudessem evangelizar a minha família, meus amigos, nesse mesmo espaço que nós estamos aqui. E a partir daí nunca mais parei, falando do amor de Cristo, entendendo cada vez mais a questão de Cristo como Salvador, Redentor, Filho de Deus. E fomos indo nessa... Depois, aonde eu joguei, sempre tínhamos reuniões de atletas de Cristo, frequentava uma igreja, até que chegou em 2009. Até em 2009 eu tinha a gente fala, né, tinha um chamado, Deus já me chamava para essa missão também. E ali fui ungido a pastor também. E aí iniciamos um trabalho, a gente fala aqui em Santos, né? E aí tem a igreja, na Otávio Correia, 146, aqui no Canal 6. E aí foi onde tudo se iniciou, mas para mim de uma forma bem tranquila. Isso faz parte da minha vida, não é uma coisa que, sabe, eu não tenho diferença para mim. Eu estou falando com você aqui eu falando com você, aqui você fala com o Axel, ex-jogador de futebol. Aqui você, nesse momento, você está falando comigo, o Axel, que é o técnico de futebol. Nesse momento você fala comigo, eu sou o pastor. Você fala comigo, eu sou avô. Você fala comigo, nesse momento, eu sou um pai, eu sou um esposo. A minha vida é assim, eu sou esse cara e todas essas coisas estão em mim, faz parte de mim, não tem como separar nada disso. E, aliás, eu já disse isso em outras oportunidades e volto a repetir. Tive a felicidade de conviver com vários jogadores de futebol, amigos, como repórter e tudo. E esse moço aqui, eu estou falando, que é uma das gratas felicidades que Deus deu de presente pra gente. Porque além de ter sido esse jogador de futebol que deu alegria para os torcedores por onde ele passou, hoje treinador de futebol, o que mais importa, e a gente sempre fala isso, eu sempre falo com os meus amigos, o que a gente leva da vida é isso, é o caráter, é a bondade, é a delicadeza e é o amor que tem que ter entre as pessoas. Axel, precisava de mais 2 horas de programa aí, né? Mas a produção já está me apertando, infelizmente o programa acabou. Só que antes de acabar o programa, eu vou perguntar para você, o que foi isso aí, rapaz? Isso aqui foi tentando fazer um café. Tentando fazer um café? Eu achei que você tropeçou ali.
Não, foi. Outros falaram que pensaram que eu ia treinar para lutar com o Popó. Mas tá tudo bem já. Mas tá tudo bem, né? tranquilo, tô bem, graças Cara, a Deus. muito obrigado em nome da nossa produção. Telespectador, tenho certeza que vai matar a saudade de você. Aliás, estão sempre te vendo na televisão, mas sempre é bom conversar com você. Em nome da nossa produção aqui, os nossos agradecimentos, porque você gentilmente abriu as portas da sua residência para que a gente pudesse conversar, bater um papo e matar a saudade e relembrar bons momentos de você como jogador de futebol e agora como treinador e também como pastor. Muito obrigado, um abraço e até a próxima, hein? Eu tenho a agradecer a vocês só e tô esperando a próxima, aliás. Se Deus quiser. Axel Rodrigues, ex-jogador de futebol, hoje treinador, foi o nosso convidado especial do programa Câmara Esporte. A você que nos acompanhou mais uma vez, os nossos sinceros agradecimentos. Um abraço a todos, gente, e até o nosso próximo encontro.